Efésios, capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. O cristianismo não é uma religião ou uma opção religiosa. Ele é muito mais, vai muito mais além do que isso. Ele é a verdade de Deus para que possamos ter um relacionamento com Ele, e tudo mais que está fora desta verdade pode acertar nesse ou naquele ponto. Cada religião pode ter certas verdades, mas no conjunto todo, nenhuma religião expressa a verdade de Deus completa como a verdade do cristianismo, a verdade do evangelho. Exatamente por isso que Jesus foi enfático em dizer que ele é a porta pela qual quem não entrar por ele não terá acesso a Deus. Exatamente por ser a verdade de Deus, o cristianismo é exatamente a religião mais perseguida no mundo todo, entre todos os séculos. Se você for observar como nós oramos aqui, aqueles que estão presos na Coreia do Norte, nos muitos campos de concentração que existem lá, aqueles que estão presos por sua opção religiosa, você vai descobrir que a esmagadora maioria são cristãos. Quando você observa os ataques, por exemplo, dos agnósticos ou dos ateus à religião, supostamente o seu posicionamento deveria ser contra todo o sobrenatural. Portanto, o discurso ateísta, o discurso agnosticista, deveria ser um discurso que deveria atacar todas as religiões de maneira geral. Mas não é isto que acontece. Livro após livro que é escrito por ateus para combater religiões, debate após debate, você descobre que a ênfase é 95% em cima do cristianismo. Seus ataques são os ataques à Bíblia, não ao Alcorão, não a qualquer outro livro, não a qualquer outra religião, ou seja, o caráter que ataca as liberdades religiosas ao redor do mundo, trata-se de um espírito anticristão e não meramente antirreligioso. O apóstolo João escreveu isso em uma das suas epístolas e deixou muito claro que desde o seu tempo, há 2000 anos atrás, o espírito do anticristo já estava sobre o mundo. E ele disse: vocês sabem que muitos anticristos já vieram.
Porque são pessoas que incorporam nas suas vidas atitudes, crenças e posições que são contrárias à palavra de Deus e resistem o Evangelho de Jesus Cristo. O espírito anticristão, por incrível que pareça, não é aquele que está muitas vezes na vida do hindu, ou do budista, ou de quem quer que seja. Essas pessoas, em sua maioria, estão simplesmente enganadas em suas religiões. Mas existem pessoas que elas tomam uma atitude ativa de resistir o Evangelho de Jesus Cristo, de atacar o Evangelho. A estas pessoas, João descreve como anticristos, porque eles estão sendo guiados pelo espírito do anticristo. Eles não são o anticristo, que a Bíblia profetiza que virá no final dos tempos e que há de governar o mundo inteiro, mas eles são anticristos, porque eles possuem basicamente o mesmo espírito de resistência às coisas de Deus, de combate às coisas de Deus. O cristianismo é, de longe, a religião mais perseguida no mundo. Ele é, de longe, a verdade mais atacada. Entre numa livraria e procure livros que procurem enfocar os erros de algumas religiões. Você descobrirá, talvez com raríssimas exceções, algum livro criticando o islamismo. Talvez você encontrará com muita sorte algum livro criticando o budismo. Mas aonde quer que você vá nas livrarias hoje ao redor do mundo, os maiores best-sellers, sucesso de venda garantida, são aqueles livros que entram em controvérsia contra o Evangelho. Pregue o Evangelho puro e simples, e você será esquecido em algum canto. Se você tiver muito talento e uma unção muito especial de Deus, talvez ainda assim você consiga um nome, consiga ter uma igreja superlotada, mas de maneira geral, nenhum caminho é mais rápido para o sucesso hoje no meio cristão. Preste atenção no que eu estou dizendo, no meio cristão, do que você entrar em controvérsia contra as verdades bíblicas. Ensine e pregue alguma coisa que vai contra aquilo que claramente está na Bíblia e imediatamente haverá atenção da mídia sobre você. A Times vai te convidar para uma entrevista. Você será convidado para a entrevista com Anderson Cooper. Você será convidado para ser entrevistado pela Oprah. Você será manchete em jornais e revistas. Será o novo pastor super cool. Você será o novo cristão super bacana desta época. Aplaudido, amado, desejado. Mas procure pregar a verdade de Deus e você terá uma multidão de dedos apontados contra você, de pedras sendo atiradas contra você, porque há um espírito anticristão que ganha força e cresce a cada dia, e tem que ser assim, porque a Bíblia diz que isso terá que se intensificar, e quanto mais se aproxima da volta de Jesus, esse espírito anticristão vai ganhar mais e mais força, e o choque, a crise será inevitável nos últimos dias entre a igreja legítima e aqueles que abraçaram ou que cederam ao espírito anticristão. Porque a Bíblia diz que terá que acontecer uma grande apostasia, logo antes, antecedendo a vinda de Jesus para buscar sua igreja. Apostasia não acontece entre budistas, apostasia não acontece entre muçulmanos. A apostasia, ela acontece dentro da casa de Deus. Ela acontece entre cristãos. Apostasia também tampouco significa alguém que fraquejou na fé e abandonou a fé, mas não a negou, não a renegou. A apostasia significa alguém que
mudou de postura, mudou de atitude em relação à sua própria fé, e ele agora se coloca numa atitude aonde ele resiste, aonde ele contraria, aonde ele ajuda a conter o evangelho em vez de espalhar o evangelho. Por isso, uma apostasia profetizada por Paulo, profetizada no livro de Isaías, profetizada por Jesus, terá que se levantar. Esse espírito anticristão vai ganhar mais e mais e mais força no meio cristão, entre os evangélicos, no meio de pastores, no meio de crentes. Para que então, quando Jesus vier e buscar a sua igreja, o anticristo tenha o mundo preparado para que ele entre e seja recebido, seja aceito, seja aclamado o rei do mundo inteiro. Sem esse espírito anticristão preparando o caminho para o anticristo, seria impossível ele governar, seria impossível ele reinar. Por isso nós devemos estar preparados. Tecnicamente falando, os últimos dias começam a partir do momento em que Jesus morreu na cruz. Porque o apóstolo Paulo ensina e nos diz que o dia que Jesus desceu a este mundo, o dia que ele nasceu como um pequeno bebê nesta terra, a Bíblia diz que aquele dia foi o ápice dos tempos, foi a plenitude dos tempos. Ou seja, tudo depois de Jesus é uma contagem regressiva. Porque tudo foi uma preparação para Deus trazer à tona um plano poderoso de salvação para a humanidade, para poder resgatar o homem pecador, para poder garantir para ele um lugar nos céus. E uma vez que Jesus então veio e ofereceu-se para morrer pelos nossos pecados, aquilo era a última peça que faltava no plano de Deus. Tudo apontou para Jesus, todas as profecias anteriores falavam sobre a necessidade do Messias, falavam sobre a necessidade de ele sofrer e morrer para que o nosso pecado pudesse ser perdoado. Portanto, quando Jesus pisa nesta terra, e 33 anos depois, quando ele vai para aquela cruz, o cronômetro de Deus começa a ser contado em contagem regressiva. Por isso, os últimos dias já são o tempo dos apóstolos. Você deve lembrar que a profecia de Joel, do Velho Testamento, sobre o batismo do Espírito Santo, dizia que aquelas coisas aconteceriam quando? Nos dias finais, ou nos últimos dias, ou nos últimos tempos. Mas quando foi que ela se cumpriu? 2000 anos atrás, no tempo dos apóstolos. Por isso, os dias finais começaram a partir dali. Por isso Pedro já dizia há 2000 anos atrás, você vai escutar pessoas zombando e dizendo, cadê a promessa da vinda de Jesus? Cadê? Cadê a promessa do fim do mundo? Aonde está o tribunal de Deus? Aonde está o juízo final? E Pedro diz, porque essas pessoas zombam e diz, tudo está da mesma forma, do jeito que sempre esteve e não mudou nada. E Pedro então diz, mas não se esqueçam que foi assim também nos dias de Noé. Apesar de Noé pregar e dizer, vai chover, vai cair um temporal, entrem na arca, a arca é o único meio de salvação, ainda assim as pessoas não deram a mínima para a mensagem de Noé, e a Bíblia diz que prosseguiram nos seus caminhos, e Pedro diz, até que Noé entrou na arca. No dia em que Noé e sua família entraram na arca, aí a coisa mudou de figura. Porque aí toda a promessa dos juízos de Deus vai começar a se cumprir. E quem não entrou na arca sofreu todos os juízos. Então Pedro diz, da mesma maneira, o fogo está preparado, fogo simboliza sempre os juízos de Deus, a ação de Deus contra a impiedade, contra a injustiça do homem. E Pedro diz, o fogo de Deus já está reservado há muito tempo. Basta o momento em que nós, a Igreja de Jesus Cristo, venhamos a entrar na arca,
no dia do arrebatamento de Deus, quando seremos tirados desta terra, exatamente como Noé foi com sua família, e então os juízos de Deus começam imediatamente, o anticristo começa a reinar imediatamente. Mas enquanto isso não acontece, nós devemos estar preparados. A vida cristã, ela é uma luta constante. Há uma luta constante pela sua fé, e não estou falando agora nem em termos de igreja, não estou falando em termos de ministério, estou falando da fé para a sua própria vida, para a sua própria alma. O diabo luta incessantemente para roubar isso que você tem aí. Jesus disse isso na parábola do semeador, aonde ele diz que as sementes que são semeadas e caíram ao longo do caminho, as aves do céu vieram e comeram esta semente de maneira que ela não germinou. Quando Jesus interpreta essa passagem, ele diz que a semente é a palavra de Deus e que as aves do céu são os demônios que lutam para roubar a palavra de Deus da vida de qualquer pessoa, para que a palavra de Deus não germine, não progrida, e assim você fique da forma como está, e assim você pereça. Por isso nós somos alertados sobre o cuidado com a nossa fé. O diabo luta incessantemente pelos seus filhos. O diabo luta incessantemente para desviá-los, para agredi-los, para mudar sua mente. Ele usa em todas as formas, todos os meios, leis que são estabelecidas nos países aonde vão roubando a autoridade dos pais, leis que vão proibindo e coibindo a ação dos pais, para que os filhos fiquem cada vez mais em poder do Estado, para que ali possam ter sua mente, sua cabeça lavadas por mensagens anticristãs. Há uma luta constante de Satanás. Tudo o que ele quer é roubar a palavra de Deus, a fé que está no seu coração. Porque quando ele conseguir fazer isso e te tornar meramente um religioso, que apenas venha de corpo presente para a casa de Deus, mas que não tenha nenhum compromisso verdadeiro com Jesus, ele terá ganho a batalha. E quando ele ganhar a batalha, tudo o que ele tem que fazer é cruzar os braços e aguardar o dia em que a igreja será arrebatada. Ele sabe então que essas pessoas ficarão, ele sabe que essas pessoas estarão prontas para acolher e receber o anticristo. Por isso o apóstolo Paulo já ensinava da importância de nós nos protegermos, de não vivermos de maneira inconsequente a nossa vida cristã. Por isso ele diz, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Em outras palavras, você vai precisar disso. Não fique simplesmente contando com essa normalidade da sua vida cristã. Antes ele diz, esforce-se, busque a força que vem de Deus para a sua vida, para que você possa aguentar aquilo que está por vir. E revista-se da armadura de Deus. Em outras palavras, comece a buscar os meios de Deus para proteger-se, porque os ataques de Satanás, os ataques contra a sua fé, vão se intensificar cada vez mais. Por isso ele diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor e nos revestir da armadura de Deus, no versículo 11, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo, contra as armadilhas do diabo. Ele tem armadilhas contra a sua vida, ele tem armadilhas contra a minha vida. E se nós não estivermos buscando a Deus e nos revestindo do seu poder, de maneira consciente, não apenas de maneira passiva, aquele crente que é cristão passivamente, ele na verdade não faz nada para ser cristão, ele simplesmente é cristão. Ele não busca Deus, ele não se alimenta de Deus.
A religião para ele é um mero ritualismo, ele marca ponto, é como se tivesse um checklist na vida dele, da qual um desses tópicos é a igreja ou Deus. Então ele comparece de vez em quando, deixa o coração em casa, mas quando termina aquele envolvimento, ele dá um check e diz: está cumprido, está feito, não preciso mais nada. Mas não é isso que Paulo ensina. Paulo diz: não brinquem com isso, busquem a força de Deus, porque senão vocês vão cair nas ciladas de Satanás. Revistam-se da armadura de Deus, senão Satanás irá conseguir vencer sobre vocês. No versículo 12 ele diz: porque a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Aqui ele está se referindo à organização do mundo espiritual, à organização de Satanás e seus demônios. Eles são esses poderes e autoridades no mundo espiritual. Eles são esses dominadores deste mundo de trevas que Paulo está dizendo. Existe uma organização tremenda no mundo espiritual da maldade, agindo sobre cada país, sobre cada cidade, sobre cada igreja, agindo sobre famílias. Os demônios têm a vantagem de não morrerem, então eles conseguem acompanhar uma família por muitas gerações, por exemplo, trazendo nessa família o pecado do adultério. Observe que normalmente quando você vê uma família onde alguém adulterou, onde o pai adulterou, você vai ver mais tarde que a chance dos filhos adulterarem é muito maior. E provavelmente se você fizer uma procura no passado, você descobrirá que provavelmente o avô também adulterou. E é capaz de você continuar indo para trás e você vai descobrir o mesmo padrão de pecado acompanhando uma mesma família. Existem famílias que são atacadas com os vícios, por exemplo, como o alcoolismo. Isso como que vai passando de geração em geração. É a organização dos demônios que vão acompanhando a vida de uma pessoa e vão trazendo influência específica sobre um determinado pecado, sobre uma família. Isso também pode ser sobre uma cidade, até mesmo sobre um país. Há alguns anos atrás, não sei se hoje se essa pesquisa continua válida, mas há cerca de 15 ou 20 anos atrás, a cidade de maior índice de suicídios no Brasil era a cidade de Pomerode. Pomerode é uma cidade minúscula. Aonde que fica? Paraná? Acho que é o Paraná. É uma cidade de alemães. É uma cidade de imigrantes alemães. Imagine a cidade mais pacata que você possa imaginar. Uma cidade de fazendeiros, uma cidade onde as pessoas são ricas, onde não há criminalidade, uma cidade com excelentes escolas, uma cidade com uma estrutura tremenda, apesar de pequena. E havia ali o maior índice de suicídios do Brasil. Um americano me disse, alguns anos atrás, que o cruzamento da Flamingo Road com a Pine, se não me engano, é o cruzamento onde há mais acidentes de carro nos Estados Unidos. Pelo menos naquela época, alguns anos atrás. Quando você vai ali, não há nada que justifique que aquele cruzamento possa ser mais perigoso, mais difícil, que haja alguma coisa que force com que aquilo pudesse ser o lugar de maiores acidentes dos Estados Unidos. O que há por trás disso são espíritos. E Paulo diz
que nós devemos estar alertas contra isso, porque a artimanha de Satanás é justamente fazer sem receber o crédito. Satanás, ele quer chegar para você e começar a te levar à depressão, a te oprimir, a te fazer ficar triste, a fazer você sentir-se que você não vale nada, a começar a dizer por que você não para de buscar a Deus, por que você não para de ir na igreja, por que você não se separa da sua mulher, do seu esposo, por que você não abandona tudo, não chuta o balde, por que você não faz uma loucura? E a pessoa vai acolhendo aquilo, e ele vai se sentindo cada vez mais para baixo, cada vez mais triste. Irmãos, em muitas circunstâncias dessas, de repente você precisa de um clique. Você já acordou algum dia onde você se sentiu extremamente deprimido e você não conseguia identificar a razão daquilo? Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu várias vezes. Ao abrir os olhos de manhã, você já abria com aquela sensação do tulipe, né? A hiena lá. Ixi, é tão antigo esse desenho que a maioria não vai lembrar. Era aquela hiena infeliz que tudo que ela falava era ó dia, ó azar. E tem dia que você abre os olhos, acorda assim já, fala, oh meu Deus, mais um dia. E de repente lá por volta do meio-dia, você com aquele aperto no coração e aquela opressão, de repente você começa a pensar logicamente, mas espera aí, por que eu estou assim? E você não consegue identificar. Não há uma razão por que você está se sentindo daquela maneira. E é esses cliques que nós precisamos na nossa vida. É o momento da gente acordar, pera lá, isso aqui é coisa do diabo. Não tem nada a ver de eu realmente não ser bom ou não ser capaz. Não é nada de mim, na verdade. Toda situação pode ser transformada. Todo mal-estar pode ser resolvido. Não existe tempestade que dure a vida inteira. Não existe noite que dure a vida inteira. A alegria sempre será uma possibilidade ao amanhecer. Por isso não há razão de eu continuar alimentando essas trevas, essa noite, e esse sentimento contra mim mesmo. E é nessas horas que nós temos que acordar e identificar, isso é o diabo. O miserável do chifrudo, do capeta, do cachorro, do cão, está me cercando, me instigando, me oprimindo e eu estou caindo na dele. É nessa hora que você tem que dizer, sai demônio, sai para lá, leva a tua bagagem, em nome de Jesus eu te rechaço, eu te expulso. Mas preste atenção que nesse verso 12, muitas pessoas têm usado este verso para justificar que nós não podemos tomar nenhuma ação contra pessoas que estão agindo erradamente contra o Evangelho de Jesus Cristo. Quando existem situações onde é necessário, por exemplo, a disciplina, a repreensão, onde é necessário a igreja se posicionar, o pastor se posicionar, o crente se posicionar sobre pessoas mal intencionadas, pessoas que estão se envolvendo com o espírito do anticristo e estão não apenas enfraquecendo, mas estão mudando de postura e tomando uma postura contra o reino de Deus. Existem aqueles que enfraquecem. Esse nós temos que acolher, temos que animar, temos que orar, temos que abraçar e dizer, meu irmão, vamos lá, continua, porque o prêmio, a salvação, o reino de Deus vale a pena. Eu sei que é difícil, mas estou aqui do teu lado, estou orando por você. Mas existe aquele, irmão, que o seu posicionamento é um posicionamento contra o Evangelho. Ele está sendo conduzido sem saber, provavelmente, por um espírito do anticristo, que o está fazendo
lutar contra o evangelho, resistir à igreja, resistir à liderança, resistir os caminhos de Deus. E quando a igreja se posiciona, quando o pastor faz alguma coisa, quando o crente se posiciona contra essas pessoas, sempre tem a turma do deixa para lá, que se levanta e protesta e diz, espera lá. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, deixa o irmão em paz. Nossa luta é contra o diabo. Mas não é isso que Paulo está dizendo, irmãos. Paulo não está dizendo que porque a nossa luta não é contra o ser humano, é contra os espíritos, nós devemos deixar os seres humanos que abrigaram o espírito do anticristo na sua vida, deixarem soltos e fazendo o que bem entenderem. Porque o próprio Paulo não adotava essa prática. O próprio Paulo, você vai ver em várias outras epístolas, que ele resistia claramente àquelas pessoas que tentavam pregar heresias, se posicionar contra a liderança, pessoas que andavam de maneira incoerente com a fé cristã. Paulo era o primeiro a se levantar e resistir a essas pessoas fortemente. Jesus foi quem ensinou os princípios da disciplina no meio da igreja. É Ele que ensinou, se o teu irmão pecar contra ti, vai e procura corrigi-lo pessoalmente. Mas se não te der ouvidos, então traz com você uma testemunha. Se ainda não te der ouvidos, então traga a questão para a igreja. Ou seja, agora se torna oficial. Agora é um posicionamento oficial da igreja de Deus. Traga a causa desse irmão para a igreja. Se não ouvir a igreja, então considere-o publicano e pecador. Em outras palavras, exclua esta pessoa da comunhão da igreja. Mas Jesus não é o Salvador? Jesus não ama as pessoas? Deus não quer que todos sejam salvos? Sim. Mas quando há gangrena numa perna ou num braço, todo médico estuda para fazer o máximo para poder salvar o ser humano, para poder recuperar cada parte que foi afetada por uma enfermidade ou que foi destruída por um acidente. A meta de qualquer médico é restaurar completamente a saúde de uma pessoa. Mas quando existe uma gangrena e o médico entende que não há como fazer mais nada por aquela perna ou por aquele braço, o médico opta por uma atitude radical, que ele próprio não gosta, não quer, não estudou exatamente para isso. Mas o que é que ele tem que fazer? Ele precisa cortar aquela perna imediatamente. Caso contrário, o mal que estava na perna irá passar para todo o corpo e todo o corpo irá perecer. Ninguém gosta de perder uma perna, ninguém gosta de perder um braço, mas é melhor uma pessoa viva sem um braço ou sem uma perna do que uma pessoa morta com todos os seus membros. Por isso, certamente, o que Paulo está dizendo aqui não é que nós temos que ser passivos contra quem quer que se levante. A história da igreja, a história dos apóstolos, os evangelhos, as epístolas mostram claramente todos os homens de Deus se posicionando sempre contra todo ser humano que, agindo através do espírito do anticristo, procura atacar a obra de Deus ou resistir à obra de Deus. O que Paulo está dizendo, na verdade, é chamar a atenção de que a coisa é muito mais grave. Quando você vê uma pessoa tomando uma atitude, pregando uma heresia, ou tomando uma atitude de rebelião, ou uma atitude de uma imoralidade na sua vida que é contrária à sua fé, o que Paulo está dizendo não é deixa a pessoa para lá porque o problema dela é espiritual. Não, o que ele está dizendo é cuidado, porque é muito mais do que um mero problema com um irmãozinho da igreja. É muito mais perigoso do que simplesmente um pastor que está pregando alguma coisa que não está direitinho de acordo com a Bíblia. Não, Paulo está dizendo, irmãos, a nossa luta é contra príncipes dominadores deste mundo, são contra hostes espirituais, demônios que se levantam com o propósito de destruir. Então, muitas vezes, por detrás da ação de um cristão, por detrás da ação de um pregador, por detrás dos escritos mesmo de um escritor cristão,
pode estar uma influência demoníaca que visa destruir e levar para o inferno o maior número de pessoas que ele conseguir. Em outras palavras, Paulo está dizendo: não tome estas coisas de maneira leve. Tome uma atitude cuidadosa e radical. Por isso, Paulo ensina que nós devemos nos revestir da armadura de Deus para podermos estar preparados contra esses ataques demoníacos. E ele então diz sobre a armadura do Senhor que nós devemos viver. Ele passa a usar aqui uma analogia, ele passa a usar uma figura para nós entendermos os elementos que não podem faltar na vida cristã, para que possamos realmente estar de pés e resistindo a Satanás e não cairmos nas armadilhas dele. Paulo, ele na verdade cita aqui um trecho de Isaías capítulo 11, que profetizava sobre o Messias. E sobre o Messias era dito que ele estaria cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. O que Paulo faz é pegar este versículo que se refere ao Messias, trazer para o cristão comum e ampliar essa figura. A ideia lá de Isaías era falar sobre o Messias, como ele estaria revestido da couraça da justiça, a armadura da justiça, e como ele estaria preso ao cinturão da verdade. Na verdade, quando Paulo cita esse verso tirado de Isaías, que se refere ao Messias e traz para o cristão, ele está trazendo um tremendo de um alerta. Se Jesus, que é o Messias, que é o Salvador, que é o Deus encarnado, Deus em forma humana, precisou se proteger na couraça da justiça e precisou se manter sob o cinturão da verdade, quanto mais nós. E ele então amplia. Paulo escreveu essa epístola quando ele estava preso. Se não me engano, na prisão em Filipos. Todo o tempo em que Paulo estava naquela prisão, ele estava acorrentado dentro de uma cela e com um guarda romano posto ali para vigiá-lo. É bem provável que neste momento em que ele está escrevendo essa epístola ali naquela cela, ele lembra de Isaías capítulo 11, ele então escreve e diz: revistam-se da couraça da justiça e amarrem a couraça com o cinturão da verdade. Então é provável que naquele momento ele dá uma olhada para o guarda que está lá e ele começa a ver a couraça da justiça, ele vê o cinturão e ele então amplia. Ponham também as sandálias da preparação do Evangelho, o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada do Espírito. O cinturão, a couraça da justiça, a armadura. A couraça é o que todo combatente, é o que todo guerreiro necessita quando ele vai para a guerra. A couraça é desconfortável. A couraça não é a melhor roupa para você estar vestindo quando você vai no Starbucks tomar um café ou para jogar uma partida de futebol. A couraça, ela visa exatamente estar pronto para o embate. E a Bíblia diz que essa couraça tem que ser a couraça da justiça, o que nos protege. Ele precisa colocar aquilo sobre o tórax para proteger os órgãos vitais. A couraça normalmente era feita ou de um couro muito duro, curtido, nos tempos mais antigos, e depois foi se percebendo que o couro ainda não era duro o suficiente, então passaram-se a usar metais, bronze, ferro, para proteger o tórax do guerreiro. Para que se proteja aquilo que é vital. E para que se proteja aquilo que é vital, a Bíblia diz, então esta couraça tem que ser da justiça. Justiça aqui, irmãos, é retidão. Não é justiça aquilo que nos lembra tribunal, advogado, juiz, não.
É righteousness. É a palavra justiça que significa a vida correta. Então ele está dizendo aquilo que vai te proteger, aquilo que vai proteger os órgãos vitais espirituais, aquilo que vai te proteger de todos os ataques do maligno, é a vida correta diante de Deus. Porque sob a vida correta, irmãos, Satanás não tem como acusar, Satanás não tem como penetrar, Satanás não tem como atacar. Porque quando o cristão ele anda de acordo com a lei do Senhor, o Senhor agora está ali para protegê-lo. Satanás não pode acusá-lo, Satanás não tem nenhuma autoridade sobre ele. Mas quando nós pecamos, quando nós não andamos numa vida de acordo com a palavra de Deus, então significa que Satanás pode pleitear contra nós. Ele pode se apresentar e dizer: eu vou tocar na vida do Dinho, eu vou tocar na vida do Milton, eu vou tocar na vida da Lena. E Deus vai dizer: não, você não vai tocar, não, mas eu vou, porque eles têm pecados, eles têm coisas que me pertencem. E aí Jesus vai dizer: mas eles foram lavados pelo sangue de Jesus. Mas se Satanás dizer: é verdade, mas mesmo depois de lavados pelo sangue de Jesus, eles continuam prosseguindo na forma em que viviam, continuam abrindo-se para o diabo. Por isso Pedro, ele anuncia e diz: o diabo, o vosso adversário, o teu adversário, coloque o seu nome ali na frente, o adversário do fulano, ele anda ao derredor buscando a quem ele possa tragar, a quem ele possa destruir. E ele diz ali que ele está procurando simplesmente por uma brecha. Por isso, irmãos, nós temos que revestir a nossa vida cristã com uma couraça de justiça. Vou viver conforme a palavra de Deus diz que eu deva viver. O Salmo já dizia: quem entrará, Senhor, no teu descanso? Quem entrará no esconderijo do Altíssimo? Ele diz: aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que se desvia do mal. E descreve várias outras qualidades que são a vida cristã sendo posta em prática. É a couraça da justiça. Ele fala do cinturão da verdade. Porque, irmãos, nós podemos procurar viver a nossa vida da maneira mais decente possível, mas a questão é que vai manter tudo, porque o que mantinha a espada no lugar, o que mantinha a couraça no lugar, era exatamente o cinturão. Ele prendia tudo e garantia que a couraça da justiça ou a espada não iria se desprender, não iria cair no momento mais crítico da batalha. Ou seja, é a verdade que dá coesão, é a verdade que mantém a vida do cristão. Porque existem muitas pessoas sinceras nas outras religiões. Tem gente sincera nas religiões. Mas o problema é que eles não têm o cinturão da verdade. Podem ser sinceros, podem estar procurando viver uma vida boa, uma vida melhor, e há muitas pessoas que podem dizer: mas eu conheço ateus que vivem uma vida melhor do que a vida de muitos cristãos. É verdade, existe realmente. Realmente parece que a couraça da justiça do ateu muitas vezes é melhor do que a couraça que está faltando na vida de muito crente. Mas de pouco adianta essa couraça se ela não está presa pelo cinturão da verdade. Porque o que quer que ele esteja fazendo não corresponde à verdadeira religião ou ao verdadeiro ensinamento que realmente pode nos salvar. Por isso a verdade é imprescindível, a verdade tem que estar sempre na nossa vida, o tempo todo, em todo o tempo. Os pés têm que ser calçados com as sandálias do Evangelho. O guerreiro não podia ir descalço. Ele se machucaria facilmente, ele pisaria, ele furaria o pé. Seu pé estaria vulnerável. Por isso ele precisa calçar a sandália para ir para a guerra. E a sandália tem que ser a sandália do Evangelho, que está ligada ao cinturão da verdade.
É o Evangelho de Jesus. Pés na Bíblia sempre simbolizaram o caminho que nós seguimos, a vida, o estilo de vida, as decisões que nós tomamos. Mãos na Bíblia sempre simbolizam as obras, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós apresentamos. Por isso, quando ele fala calçar os pés na preparação do Evangelho, significa que o nosso caminho deve ser de acordo com as palavras de Jesus, deve ser de acordo com aquilo que nós cremos no nosso coração. E além disso, ele diz no verso 16, use o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Percebe a figura aqui, como Paulo está dizendo, que o diabo ele vem atacar e vem atacar com violência, porque ele não vai só lançar flechas, vai lançar flechas inflamadas, flechas que estão pegando fogo. Ele quer te destruir mesmo, fazer assadinho de você, picadinho, confete. Enquanto isso, tantos crentes brincando. Por isso o apóstolo Paulo diz, não esqueçam do escudo da fé. O escudo da fé que vai defender contra os ataques de Satanás. Porque as flechas virão, irmãos. As circunstâncias difíceis que irão muitas vezes nos amedrontar, nos assustar, elas virão. E se nós não tivermos claramente a fé firme para nos defender, a convicção firme para nos defender, as flechas penetrarão. Quando vem aquele momento de dúvida, quando vem as circunstâncias da vida, quando vem a falta do emprego, a enfermidade, a divisão dentro do lar, quando vem tantas e tantas coisas no nosso coração, as setas vindas, inflamadas contra a nossa vida, e que se nós não levantarmos o escudo da fé e proteger-nos, elas penetrarão. É o escudo da fé. A fé é definida como a firme convicção, a certeza absoluta daquilo que nós não obtemos ainda, daquilo que nós não vemos ainda. Então é quando Satanás vem e nos ataca, e você levanta o escudo da fé e diz, eu posso não estar vindo, mas eu ainda creio em Jesus. É como Jó levantando o escudo da fé no meio de tantos ataques que ele sofreu, e naquele momento onde os amigos estão dizendo, e você, provavelmente é porque você pecou, provavelmente é porque você fez muitas coisas erradas que Deus está te punindo. A mulher ali enchendo as paciências dele, dizendo, abandona esse teu Deus, rejeita esse teu Deus e morre. Parece que ela estava incentivando ele ao suicídio, mas antes do suicídio, que ela blasfemasse contra Deus. E no meio de tudo aquilo, seu corpo todo coberto de chagas, seus filhos sepultados, todo o seu rebanho perdido, amigos abandonando, a própria esposa incentivando-o para o pior, ele levanta o escudo da fé e diz, eu sei que o meu Senhor vive, o meu Redentor vive, e um dia ele vai se levantar sobre a face da terra. Não vou negar, ainda que eu tenha que ir para a sepultura, ainda que eu tenha que atravessar o vale da sombra da morte, o escudo da fé continua aqui. Continuo crendo. Mas as coisas estão todas interligadas, irmãos. Uma coisa depende da outra, exatamente como todo o equipamento da armadura tem que estar presente. Porque não é possível ter fé se não houver conhecimento da verdade, não há verdade se você não conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Sem a verdade, sem o Evangelho de Jesus Cristo, não há couraça de justiça, não há vida reta, você não sabe exatamente o que fazer, você não sabe qual é o seu proceder. Mas quando nós temos todo o equipamento, estamos protegidos, e quando levantamos o escudo da fé, serão apagadas as setas, serão desviadas as setas do maligno. Ele disse, use o capacete da salvação. Por que o capacete da salvação? Porque um dos maiores ataques do inimigo é a nossa mente. É a nossa mente, como eu acabei de mencionar aqui há pouco tempo atrás. De que nós pensamos que aquilo é tudo nosso.
todo aquele sentimento é nosso, toda aquela tristeza é nossa, ou todo aquele orgulho, toda aquela vaidade é nossa, quando na verdade é a instigação de Satanás. Por isso o capacete da salvação deve proteger a nossa mente. Lembre-se que você foi salvo. Lembre-se que você foi comprado por um preço. Lembre-se que Jesus morreu por você. Proteja sua mente contra as tentações, proteja sua mente contra os ataques do maligno, proteja sua mente contra os falatórios, contra as fofocas, proteja sua mente contra a heresia, proteja sua mente contra as conversas que dividem, proteja sua mente com o capacete da salvação. Lembre-se disso, você está salvo, você quer ir para o céu. Mantenha isso em mente. Salvação, salvação. Não posso perder a salvação. Posso perder uma causa. Posso perder uma discussão. Posso levar prejuízo. Posso ter que oferecer a outra face, caminhar uma outra milha. Mas jamais vou fazer qualquer coisa que me faça perder a minha salvação. Jamais entregarei minha mente àquilo que poderá me afastar de Deus. E finalmente ele diz: tomem também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia. A palavra de Deus. E observe que no meio de todo esse aparato, tudo é defensivo. O único equipamento que é ofensivo aqui é a espada. A única maneira de nós verdadeiramente vencermos o espírito do anticristo, a única maneira de nós verdadeiramente resistirmos às pessoas más, a única maneira de nós verdadeiramente vencermos ao diabo é pelo conhecimento e aplicação da palavra de Deus. Ela é como um golpe mortal contra todo inimigo de Deus, humano ou espiritual. Por isso Paulo nos ensina e diz que nós devemos combater os falsos ensinos, nós devemos desfazer, desmantelar os falsos argumentos. Como nós vamos fazer isso? Através da Bíblia, através da palavra. Mas se você não conhece a palavra, como é que você vai fazer isso? Se você não aprendeu a manusear a espada, como é que você vai se defender? Não há defesa. Ou não há ataque, não há progresso. Às vezes o cristão vai ficar a vida inteira só se defendendo. Não, fé eu tenho. Não, eu creio no Evangelho de Jesus, sou salvo, tenho uma vida coerente, tenho uma vida santa, creio na verdade, mas por não conhecer, não saber manusear bem a espada do Espírito, ele nunca consegue sair do lugar. Ele é como aquele boxeador que a única coisa que faz é se proteger. E o cara vem para cima dele e ele vai indo para o canto e vai indo para o corner e fica ali só se defendendo. Mas todo mundo sabe que uma das máximas das artes marciais é que a melhor defesa é o ataque. Aquele que fica só se defendendo a vida inteira, nunca é capaz de progredir, nunca é capaz de avançar. Sua vida espiritual é a mesma coisa quando se converteu há 10, 15, 20 anos atrás. Não mudou nada, só criou rugas, o cabelo embranqueceu. A Bíblia ficou velha, mas não por uso, de tanto jogar para lá e para cá no carro para trazer para o culto. Mas você abre dentro, está novinha. As páginas estão coladas ainda. Tem aquele cheirinho ainda de Bíblia nova. É a vida inteira se defendendo. Nunca consegue ganhar uma causa para ele próprio, muito menos para Jesus ou para o reino de Deus. Somente o preparo da palavra de Deus vai nos fazer aptos, não apenas para nos defendermos de Satanás, mas para dizermos para ele: ah é? Ah é? Seu miserável, e irmos para cima dele. Porque ele nos ataca desde quando estávamos no mundo, ele continua nos atacando diariamente, hoje na nossa fé, na nossa vida,
A questão que Deus está perguntando é: por quanto tempo você vai ficar aí só levando bordoada? Quando é que você vai se levantar com a autoridade da palavra de Deus e avançar sobre o campo do inimigo?